E aí, vamos para mais um mergulho geográfico? Hoje a gente vai desvendar os detalhes de um dos territórios mais fascinantes de todo o Brasil, o Maranhão. Sério, não é só mais um estado ali no mapa, é uma gigantesca zona de transição. É literalmente o lugar onde grandes biomas colidem, onde a história desenha fronteiras muito curiosas e onde uma revolução econômica colossal está rolando agora mesmo. Para quem curte entender as dinâmicas do nosso espaço, a gente preparou um material visual bem direto para mostrar tudo isso. Só para organizar o nosso mapa mental, o nosso roteiro de hoje é o seguinte: primeiro, um estado de transição. Segundo, o povo e a ocupação. Em terceiro, as 5 mesorregiões. E, por fim, a fronteira Mapitoba. É uma viagem bem focada que vai do tamanho do estado até as raízes da economia. Entrando na nossa parte um estado de transição, a ponte geográfica. Vamos entender exatamente onde esse pedaço de terra está ancorado no Brasil. E essa imagem ilustra isso de forma brilhante. A localização do Maranhão é como uma âncora estratégica ali no topo do país. Ele é simplesmente o segundo maior estado de todo o Nordeste. Só perde para a Bahia, ocupando uns imponentes 18% da região nordestina e cerca de 4% do Brasil inteiro. Mas olha, o que importa mesmo não é só o tamanho, é como ele funciona como uma verdadeira ponte geográfica. Ele conecta lá o extremo norte do país ao resto do Nordeste. E é justamente essa posição que cria um fenômeno muito, mas muito curioso. O estado fica bem no meio de um cabo de guerra ecológico. De um lado, a gente tem a influência pesada da Amazônia, com aquele clima quente e super úmido. Do outro, o impacto seco e quente do sertão nordestino. Um detalhe importantíssimo aqui: o Maranhão é o único estado da região Nordeste que faz parte da Amazônia Legal. É o ponto exato de encontro entre dois mundos ecológicos completamente diferentes, um quebra-cabeça da natureza. Para ancorar bem a nossa compreensão espacial, vamos dar uma olhada nos vizinhos. O Maranhão não está ali isolado. Lá em cima, ao norte, ele repousa confortavelmente no Oceano Atlântico. A leste, tem uma fronteira gigante compartilhada com o Piauí. A oeste, esbarra no imenso Pará. E lá embaixo, ao sul, faz divisa com o Tocantins. Ter essa noção das vizinhanças ajuda muito a prever as dinâmicas econômicas e culturais que a gente já vai ver. E o mais legal é que essas linhas políticas foram praticamente esculpidas pela própria natureza. Quer ver? Ao norte, a imensidão do oceano dita as regras. Ao sul, os limites são cortados pelos rios Tocantins e Manuel Alves Grande, além da imponente Chapada das Mangabeiras. A leste, o lendário rio Parnaíba faz a linha separando do Piauí. E a oeste, já marcando a entrada da floresta densa, a gente tem o rio Gurupi e a Serra dos Gurupi. A geografia física abraça e define o estado por todos os lados. Então, avançando para a nossa seção 2, o povo e a ocupação, identidade e povoamento histórico. A gente sai um pouco da terra firme e foca nas pessoas que povoaram e moldaram isso tudo ao longo dos séculos. Olhando para essa bandeira do Estado, ela foi adotada lá em 1889, logo depois da proclamação da República. E não é só um design estético e aleatório, não. As formas e cores aqui contam literalmente a história da formação dessa população. Essas 9 listras horizontais têm um significado muito poderoso. Elas são a representação direta de 3 raízes étnicas fundamentais que levantaram o Estado. O branco, o preto e o vermelho homenageiam as populações branca, negra e indígena. O quadrado azul com a estrela branca fecha o desenho, claro, mas as listras são aquele lembrete vivo de que o Maranhão é, na sua essência, uma grande e rica mistura de povos. Certo, vamos mergulhar nisso aqui, porque é fascinante ver como a ação humana define a geometria de um lugar. O formato do Maranhão, que lembra muito um trapézio, é resultado de 3 grandes ondas migratórias, 3 impulsos econômicos. Primeiro, veio a corrente litorânea, entre os séculos 17 e 19, empurrada pelo cultivo do algodão e da cana-de-açúcar. Depois, a corrente da pecuária subiu do Rio São Francisco e foi entrando pelo sul. E por último, na primeira metade do século XX, a onda sertaneja, galera fugindo das secas brutais do Nordeste e do declínio da borracha, migrando lá para o oeste maranhense. Isso nos leva direto para a seção 3, as 5 mesorregiões, mapeando o interior. Agora a gente vai dar um zoom para entender como eles organizaram administrativamente essa terra gigantesca. Imagina tentar administrar um lugar com mais de 330 mil quilômetros quadrados. Para organizar a casa, o IBGE dividiu o estado nestas 5 grandes mesorregiões que estão aí no mapa: Norte, Sul, Leste, Oeste e Centro-Maranhense.
Essa divisão agrupa quem compartilha economias, histórias e naturezas parecidas, facilitando muito a nossa visão do todo. Dando uma olhada sistemática nessa tabela, fica bem claro como as características mudam. O norte concentra a importância política, fica no litoral, com a capital São Luís. O sul é dominado pelo Cerrado, virou uma fronteira agrícola massiva focada na soja. O leste, que a gente chama de pré-Amazônia, ganhou um fôlego absurdo com a estrada de ferro Carajás. O oeste é onde fica a colonização mais antiga do estado, lá no Vale do Miarim. E o centro mantém aquele equilíbrio tradicional, agricultura, gado e a clássica extração do coco babaçu. A economia literalmente vira a chave dependendo de onde a gente pisa. E só para colocar as coisas em perspectiva e dar uma noção real da escala, essas 5 grandes mesorregiões englobam nada menos que 217 municípios. São 217 prefeituras e realidades completamente diferentes espalhadas por esse trapézio, do oceano, lá em cima, até as chapadas no sul. E assim chegamos à nossa seção 4, o nosso clímax, a fronteira Mapitoba. O clímax econômico. Entendido o passado, o palco está pronto para a gente ver a grande transformação moderna. Então, o ponto crucial é esse conceito aqui, Mapitobá, ou Matopiba, como foi rebatizado pelo Ministério da Agricultura. É uma sigla bem sacada juntando as iniciais de Maranhão, Piauí, Tocantins e Bahia. E o que é isso na prática? É simplesmente a fronteira agrícola de expansão mais acelerada do país. Vamos seguir e ver como isso se desenvolve no mapa. Olha a imensidão disso. Estamos falando de mais de 414 mil quilômetros quadrados. Isso é praticamente o tamanho da Alemanha. E o mais impressionante, até a primeira metade do século XX, essa planície de cerrado era tida como improdutiva, servia no máximo para uma pastagem bem extensiva. Mas desde 2005, o jogo virou de vez. Essa área se transformou numa potência de monocultura mecanizada de alta tecnologia, um processo gigante impulsionado por muitos agricultores que vieram lá do sul do Brasil. O resultado de toda essa tecnologia está estampado nesses números. É um foco massivo em exportação de soja, milho e algodão. A produção deu um salto assombroso, saindo de 15 milhões de toneladas de grãos em 2012 e rompendo as projeções de 18 milhões para 2022. O Cerrado virou uma verdadeira máquina agropecuária. Agora, o que é realmente interessante neste slide é a velocidade em que isso acontece. Enquanto a média de crescimento da agricultura no resto do Brasil gira em torno de uns 5%, o que já é excelente, dentro da fronteira do Mapitobá, esse crescimento bate a marca inacreditável dos 20% ao ano. É um motor econômico girando rápido, engordando o PIB nacional e ditando o ritmo das nossas exportações. Para fechar nossa exploração, vamos amarrar o passado com o presente, deixando uma reflexão de peso. Há muito tempo, o gênio Euclides da Cunha descreveu o alívio de quem encontrava essas planícies abertas do Cerrado maranhense, chamando de um horizonte largo. Hoje, esse mesmo horizonte está forrado de colheitadeiras e campos de soja que não acabam mais. Mas não podemos esquecer que a terra continua sendo o lar das populações tradicionais, indígenas, quilombolas, raizeiros, quebradeiras de coco. Então fica a grande pergunta: como o Maranhão, que historicamente sempre foi essa terra de mistura e transição, vai equilibrar a força desse agronegócio moderno com a manutenção das suas raízes mais profundas? É uma questão que, sem dúvida alguma, vai continuar moldando o mapa incrível desse estado. Muito bom ter a companhia de todo mundo em mais esse mergulho visual e a gente segue explorando.